para tudo que hoje o Papo com a Líder vai trazer uma explosão de informações sobre financiamento. E nesse episódio a gente vai falar como conquistar o seu imóvel através de financiamento. Então, já ativa aquele sininho para receber todas as informações, curte, compartilha com o papai, com o titio, com a vovó, com todo mundo que precisa saber dessas informações, porque a gente vai trazer muita coisa importante. E dá o like no canal, né? Hoje eu estou aqui com o Brian e com a Thaísa, que são especialistas em financiamento. O Brian é um dos maiores correspondentes bancários e vai trazer muita informação positiva para a gente. Sejam bem-vindos ao Papo com a Líder. Gratidão, Gra, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. E bora lá, tô pronta para compartilhar o que a gente tem de informação, né, Brian? Com certeza, que honra participar dessa mesa. Espero que a gente possa contribuir muito com as pessoas e que a gente possa ajudar muito a população, principalmente aqui em Caçapava, em adquirir os seus imóveis através de financiamento habitacional. Brian, aproveitando que você está falando sobre trazer informação, eu acho que isso é a parte mais importante, porque das mensagens que a gente recebe, a gente vê que as pessoas são muito leigas com relação a como fazer isso acontecer, a como fazer esse financiamento dar certo. Então, acho que o ponto principal, renda. Que legal, vamos lá. Tem muita gente que se prende, né, essa questão realmente da comprovação da renda. Hoje os bancos eles levam em consideração cada vez mais o como comprovar a sua renda. Naturalmente, a gente pode utilizar os olerites, então aquela pessoa que é registrada, os bancos pedem em média 2, 3 últimos olerites. A pessoa que ela é empresária pode fazer a comprovação através do imposto de renda, que é um excelente documento para comprovação. E tem alguns bancos que levam em consideração também os extratos bancários. O que a gente sempre fala, é importante a gente entender qual que é o perfil econômico dessa pessoa. Se ela é registrada, se ela é empresária, se ela é uma pessoa que ela é autônoma. Hoje os bancos têm dado muita flexibilidade, né? Claro que o peso de uma renda formalizada é o que faz total diferença. Quando a gente fala de renda formalizada, a gente fala de olerite e imposto de renda. Mas também aquele cliente que é autônomo, que é empresário, que precisa fazer uma comprovação através de extrato bancário ou que seja uma declaração de faturamento, alguns bancos também têm levado em consideração. Então vamos lá, pessoal, presta atenção no que o Brian falou, que isso é muito importante. Para você que é autônomo, tem um carrinho de lanche ou tem uma empresa grande que trabalha o seu CNPJ, precisa entender que a renda do CNPJ não é a renda da pessoa física, certo, Brian? É isso? Exatamente. A gente fala que assim, acontece muito do pessoal, né? De eu recebo, tenho renda e tudo mais, mas só movimento no PJ. Né? Exato. Então, o nosso maior gargalo na imobiliária é essa. A gente tem muitos clientes, né, Tati? A Tati recebe lá os nossos créditos. A gente tem muito cliente com renda boa no CNPJ, mas que não transforma essa renda, né, não leva essa renda para a pessoa física. Sim. E isso, assim, é um problema, é uma questão comum hoje do dia a dia, mas a gente fala, sempre tem uma escapatória sobre esse cenário. Né? Então, por exemplo, o cliente que abriu uma conta ali, um banco digital, movimenta só na PJ... Por favor, vamos sair do Nubank. É bom falar, gente. Brian, tem que falar, por favor. Não, é uma realidade hoje em dia, né? Os bancos digitais têm ganhado muito essa fatia no mercado com a movimentação bancária, só que na hora que a pessoa pretende pleitear um financiamento, Nubank, C6, PagSeguro e vários outros bancos que a gente está descobrindo os nomes. Repete, Brian, por favor, repete, vamos repetir essa informação. Muitos clientes, né, acabam movimentando ali C6, Nubank, PagSeguro e Inter. A diferença é que assim, acho que o Inter, por a questão dele ter o financiamento no próprio banco, acaba facilitando. Agora, C6, Nubank, PagSeguro não trabalham com financiamento habitacional. Então a gente sempre fala para o cliente, né? Hoje tem muito banco, como o Inter, tem bancos físicos, né? Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, que o cliente ele consegue ter uma conta
E mesmo tendo uma conta em banco físico, ele consegue isenções, benefícios, tarifas reduzidas que acaba trazendo o mesmo, agregando, né, o mesmo valor que uma conta digital, e ainda tem um upgrade ali que o cliente consegue ainda o financiamento habitacional, né? Mas realmente, Nubank, PagSeguro, movimentar ali e pleitear o financiamento pega um pouco. Então vamos imaginar assim, se sou autônoma, não declaro imposto de renda, tá? A gente está falando de um cliente que não declara imposto de renda. Muito importante. Se conseguir, se for possível, faça a declaração que é 100% de garantia. Eu escolho um banco, é isso, Thaís. Eu vou escolher aquele banco que eu quero ter um melhor relacionamento para buscar esse crédito, é isso? Isso, Gra, exatamente. Acho que um fator até importante, que é legal a gente contribuir, acontece muito do que o Brian comentou, do pessoal ter a conta e quer tá pleiteando o financiamento. Então, assim, o ideal é criar o relacionamento, né? Abrir a conta, que seja no Itaú, no Santander, um banco físico, o qual melhor atender ele ali, de repente, em questão de taxa, e criar um relacionamento. Ah, mas quanto tempo leva isso? Porque é a preocupação também de muita gente, né? Quanto tempo? Hoje, com as questões de Open Finance, né, a qual você consegue conectar os bancos, é algo extremamente crucial. A gente tem revertido vários créditos nesse cenário. Teve um cliente mesmo essa semana, né, Brian, que a gente rodou, reprovou, e ele tinha só conta em banco digital. A gente falou, vai lá, abre uma conta. Ele escolheu especificamente o Itaú para ele. Deu uns 2 dias depois que ele abriu a conta, fez a atualização da renda com o gerente dele, a gente reverteu a situação. Então, ele fez o Open Finance, fez a atualização da renda. Como ele já tinha todo o lastro no Nubank, nesses bancos digitais, a gente conseguiu reverter com o Open Finance também. Então, é um outro fator importante, né? Legal, isso é muito importante saber. E para quem tem a renda formal, é mais fácil, certo? Assim. Sim. Entra no cenário que a pessoa ela é registrada, ela tem o Olerite, é muito mais prático. Né? A gente fala que essa renda formalizada através do Olerite ajuda muito. E um fator muito importante que acontece até, como você comentou, das pessoas que não declaram imposto de renda, ou um outro fator muito importante do imposto de renda é que a pessoa declara imposto de renda, mas não declara tudo. Tá? Ele declara isento. Então, vamos lá. A gente tem um teto, né, para esse imposto de renda valer ali para o banco. Qual é o teto dessa isenção? Quem está fora e quem consegue o financiamento através desse imposto? A gente entra no cenário que a pessoa que recebe ali a partir de 2.400 praticamente de rendimento tributável, o que seria isso? Aquela pessoa registrada, ou aquela pessoa ali que ela é empresário e não tem distribuição e pode declarar distribuição de lucro, seria acima de 200 mil, que é o rendimento isento e não tributável. Por isso que eu nunca consegui financiamento pela Caixa, não declarei. Só que aí é o fator principal. Tem algumas pessoas que, por exemplo, vão lá e declaram salário mínimo, só para falar que declarou imposto de renda. Só que a maioria dos bancos, o que eles aceitam? Se o imposto de renda, o original, aquele primeiro imposto de renda que você entrega para a Receita, você entregou dentro do prazo, durante o ano você pode retificar imposto de renda para colocar efetivamente o que você ganha, né? Ou seja, declarar tudo o que real que você recebe. Formar aquela renda legal ali para fazer o financiamento. Exatamente. E aí pleitear o financiamento. Porque tem muita gente que foi lá, declarou um salário mínimo, mas você vê que na movimentação, no balanço da empresa, se é uma pessoa autônoma que no extrato bancário dela, ela comprova que ela tem essa renda, mas ela só declarou o imposto de renda ali no salário mínimo só por uma questão de tributação. Se ela declarou o imposto de renda dentro do prazo primeiro, ela pode retificar ao longo do ano para a gente utilizar como renda formalizada. Então, isso é assim, uma grande virada, porque tem muito cliente que fala, eu declarei o mínimo e não tem como arrumar. Né? Então, se você declarou o mínimo dentro do prazo, ao longo do ano, chegou em dezembro, você quer retificar o imposto de renda? Pode. O importante é realmente você comprovar através de documentos, subsidiar essa renda, seja com extrato, com recibos, com documentos que subsidiem a renda que você está declarando agora. Legal. Então, a gente tem a renda formal, o imposto de renda e tem a renda, a movimentação bancária para quem não tem aquela renda formalizada. Então, a gente tem opção para todo mundo, desde que você se programe, se organize e consiga formalizar essa renda, comprovar essa renda, certo? Sim, com certeza. E um detalhe que não quer calar, eu vou perguntar. Eu acho que é muito importante, isso é uma dúvida clássica, acontece muito lá no escritório. A chamada
como é que eu vou colocar aqui? Quando a gente faz aquele acordo ali com o banco, dá um prejuízo para o banco, aonde isso prejudica a gente, prejudica o nosso cliente? Okay. Bom, acontece muito, né? Bem que você comentou, é muito comum que fala assim, eu não tenho restrição, né? Mas aí a hora que a gente pede para tirar o SCR Bacen, né? É o histórico daquele cliente junto com o Banco Central. Tinha uma dívida que seja lá de 100 mil e quitou com 5 mil, ele gerou um prejuízo para o banco. E apesar de falar, vai baixar a sua restrição, realmente, se a gente for consultar SPC, Serasa, não vai constar. Mas se a gente for tirar o SCR Bacen, vai constar esse prejuízo e diretamente isso impacta no financiamento, porque o banco vai olhar como assim, se já emprestou uma vez e ele acabou dando prejuízo para o banco, como é que ele vai emprestar novamente? É uma listinha negra que o Banco Central inventou, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então a gente fica lá nessa listinha negra, que a gente só puxando esse relatório, Isso. o CPF não está restrito, não tem problema no Serasa, mas ficou ali numa listinha negra e a gente deve tomar cuidado com isso. Tem como reverter essa situação? Tem. Se eu fui lá e fiz esse acordo lá, devia o meu cartão de crédito, era 5 mil, paguei 2, como que eu faço? Tem como reverter, você pode procurar diretamente a instituição no qual você negociou aquela dívida, né? Pedindo para que fazer o pagamento dessa diferença. Então, você vai fazer o pagamento e provavelmente... liquidar a diferença, devedor. Exatamente. Eles provavelmente vão colocar juros sobre isso, mas liquidou, aí o SCR Bacen tem atualização a cada 2 meses, geralmente, ali de defasagem, tá? Todo mês ele atualiza no dia 20, mas ele leva 2 meses de defasagem. Então, até 2 meses para baixar. 2 meses. Até 2 meses para baixar. Bom, é uma organização financeira. A gente Sim. tem que se organizar para conseguir fazer dar certo. E é um ponto importante porque, assim, é muito natural as instituições entrarem em contato com os clientes. Então, assim, é até um aviso, né? Quando uma instituição financeira entrar em contato e falar, olha, eu vou te dar um desconto, eu vou te trazer um benefício. Então, tome cuidado, né? Então, você foi lá, gastou o cartão de crédito e realmente gerou essa diferença que vão te dar como benefício porque vai limpar o nome. Itaú, não escuta essa parte. Só toma cuidado, porque realmente, como você comentou, fica nessa lista e aí isso prejudica na hora que vai fazer uma tomada de crédito. Tem como regularizar vários clientes, a gente mesmo já acompanhou esse processo do cliente lá pagar a diferença, baixou no registrato e a gente rodar novamente. É melhor que parcele, até perder de vista. E pode fazer um acordo parcelado. Exatamente. Pagando legal. em dia, tá tranquilo, não tem Então, problema. Ótimo. Então, isso é um ponto muito importante, porque muitos clientes chegam na imobiliária e esse relatório ele surgiu há pouco tempo, né? Há alguns anos. Eu estou no mercado aí há 18 e isso faz muito pouco tempo que chegou. Eu acredito que uns 2 anos. Tem uns né? 2, 3 anos que os Uns bancos 2 anos. começaram a fundo puxar. Então, isso é importante, é uma informação que a gente precisa levar, porque a maioria das pessoas nem sabem como tirar esse relatório, depois a gente pode deixar a informação, né, montar lá passo a passo. Isso lá no Instagram, o passo a passo para você buscar essa informação e saber se você está nessa listinha negra ou já pode comprar o seu imóvel, né? Sim. A gente está aqui para isso. São tantas informações, né, que a gente precisa trazer sobre financiamento. Acho que depois, num outro momento, a gente pode fazer um episódio só de simulação para a pessoa entender. Por quê? Hoje, eu vou falar assim do que eu tenho de imóvel. Eu tenho, a partir de uns 170 mil, 165 mil, eu já tenho imóveis que se enquadram no financiamento. Abaixo disso é bem difícil. Mas para as pessoas que estão em casa entender, nesse perfil, a gente pode começar com uma entrada baixinha, tá? Vamos falar de uma entrada baixa. Uma renda do quê? De uns 2.800, mais ou menos? Sim, a partir de uns 2.800 já é possível trabalhar com esse cliente, né? Hoje os bancos eles atuam com modalidades como Minha Casa Minha Vida. Tem outros bancos que também têm linhas que não está dentro do Minha Casa Minha Vida, está no SPP, mas tem taxas pré-fixadas ali mais barato, né? Então a gente tem muito caso que o cliente está comprando imóvel ali na faixa de 200 mil, 100 e poucos mil, com uma entrada ali em média 20% trabalhada, o restante financiado com parcelas que cabem ali dentro do orçamento, mas a partir de uns 2.800 a gente já consegue trabalhar com
esse cliente. Eu vou dar uma dica, ó. Com 3.200, eu consigo vender esse imóvel 100% financiado. Já deixei a dica. Vender, dica né, que gente? faz diferença. E é uma dica que faz muita diferença. Exatamente. Então, a relação é a partir de 2.800, né? Claro que a renda anterior, mais baixas, também conseguem, mas aí vão ter que dispor de uma entrada bem maior. E aí a gente precisa fechar o perfil, porque cada cliente tem o seu perfil, certo? Eu posso ganhar a mesma coisa que a Thaísa, mas na hora do financiamento é diferente. Eu acho que até um ponto principal que muita gente deixa passar, e assim, é uma rotina muito no escritório, que as pessoas perguntam: eu ganho R$2.000. Só que tem namorado, tem amigo, tem primo, tem papagaio, tem tio que também pode compor renda. Verdade. E aí é um ponto que você falou que assim, tem muita gente que se prende, mas é só minha renda. Pode comprovar a renda com uma outra pessoa, tem uma outra pessoa que pode configurar junto com o financiamento. E a grande charada, não precisa ter vínculo familiar. Então não precisa ter união estável, ser casado. Então assim, que é uma outra pessoa somar a renda. Então, um exemplo, o cliente ganha R$2.000, mas está namorando e o cônjuge tem mais R$1.500 de renda. Pode somar a renda e não precisa ter vínculo familiar. Legal, isso é uma informação importante. Pode juntar com a mãe e com o pai, aí vai entrar a data de aniversário do mais velho. Aí tem algumas informações que a gente precisa puxar, se já tem imóvel no nome ou não. Sim. Né? Então, tem que fechar o perfil de cada cliente para entender como vai ficar o financiamento dele. Certo, exatamente. A Gra até comentou, posso ganhar a mesma coisa, mas o perfil é diferente. Acontece muito. Aparece muito cliente de indicação, às vezes, e fala assim, mas fulano que financiou com você trabalha comigo na mesma empresa e ganha a mesma coisa que eu. Mas ele tinha, de repente, um cônjuge que tinha uma renda, ou tinha um dependente que faz diferença também. Então, realmente, essa ou questão um fundo de garantia exatamente. maior, ou até o recurso da entrada. Né? Então, é um diferente do outro mesmo. E um ponto, assim, é a questão do bendito do score. Tem muita gente que, como você comentou um exemplo, eu tenho um score de 500 e a Graciela tem um score de 1.000. Pode ser que, um exemplo, o crédito da Graciela reprove e o meu aprove, mesmo com o meu score menor. Porque tem muita gente que se prende somente ao score. Os bancos levam em consideração? Levam, mas o que mais pesa nesse quesito é o rating. E o que é o rating? Até para a gente tirar esse mito que o pessoal acaba tendo. O score é a mensuração que tem ali através do Serasa perante a esse CPF no mercado. Né? Então, no mercado financeiro, ele tem uma nota. O rating é a nota do cliente dentro da instituição. Então, aquela instituição, seja qualquer banco, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, o cliente ele tem uma nota ali dentro daquela instituição. Então, a gente volta lá no comecinho, que é aquela história do movimento que você faz no banco. Exatamente. Né? Então, se você está dentro do banco ali e ele está vendo como você se movimenta financeiramente, ele vai te dar uma notinha de 0 a 10. Esse cliente é 0, esse cliente é 9. Exatamente. Esse rating faz muita diferença. Exatamente. Então, é muito importante voltar a falar, movimentação bancária, estar em um banco que consegue te enxergar e consegue enxergar a sua movimentação. Sim, sim, porque aí você vai aumentar a sua nota, como você comentou, você vai sair ali do D e vai para um A, né? E isso vai ajudar muito na hora de fazer uma análise de crédito. Entendi, muito legal. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente com o CPF, a gente precisa tomar cuidado com esse relatório, com essa questão de fazer acordo com os bancos, isso é muito importante. Então, são coisas que talvez você aí de casa não saiba. E a gente vai deixar, vou voltar a falar, a gente vai deixar o caminho para você tirar esse relatório. A questão do crédito. Cada cliente tem o seu perfil. Então, o ideal é o quê? Fazer uma aprovação de crédito junto com o seu corretor de confiança, junto com o seu correspondente de confiança, para entender como o banco enxerga aquele cliente e o que o banco vai liberar para ele. Exatamente, né? Eu acho que assim, o primeiro passo é realmente esse, é rodar a análise de crédito, porque hoje ela é rápida, né? Hoje tem análise de crédito ali num tempo recorde. Você tem análise de crédito, você já sabe a sua capacidade financeira. O que acontece muito do cliente chegar lá e imagino que deva chegar muito isso na imobiliária. Eu quero comprar uma casa de 400 mil. E eu entro num cenário que a renda comporta comprar uma casa de 250. Isso. Então, isso é legal porque traz a saúde financeira do imóvel que esse cliente pode enquadrar, o perfil que ele pode se enquadrar, antes mesmo até de começar, né? Fazer de frustrar, visita. né? Porque isso gera uma frustração. O cliente vê lá um imóvel
acima do orçamento, e aí quando ele vai para a realidade dele, ele se frustra. E é certeiro isso. Ah, vou esperar, não vou comprar. Não tem como esperar, gente. Quanto mais você espera, mais difícil vai ser de você chegar naquele imóvel que é o padrão que você deseja. Então, fechar o perfil, agora você jogou a bola para mim, né? Obrigada. Fechar esse perfil, saber o que o cliente pode comprar e saber realmente como está hoje a compra dele é muito importante. E é importante que o cliente saiba disso. Porque, às vezes, a gente fala e ele fica chateado e bloqueia. Tipo, não vou mais conversar com esse corretor, não quero mais falar. Por quê? A gente trouxe a realidade do que ele pode. E a realidade hoje, ela vai ficar muito pior amanhã. Ontem eu até postei isso, né? O mercado imobiliário é um mercado extremamente rentável, né? E ele te devolve aquilo que você semeia. Então, você vai entrar no cenário que hoje você comprou um imóvel por 200 mil, amanhã esse imóvel não vai estar valendo 200 mil. Não. Esse imóvel amanhã ele vai estar mais caro. Ele vai valer 220, 230. E o tempo que você deixa para o outro é o tempo que você está deixando de ganhar na valorização desse imóvel. E você não consegue acompanhar, né? A sua renda não acompanha. Aquela ideia assim, eu vou fazer uma poupança, vou juntar um dinheiro para melhorar. Não acompanha. Às vezes está pagando aluguel, perdendo dinheiro também. Exatamente. Então, às vezes o primeiro passo não é aquilo que a gente gostaria, mas é aquilo que a gente pode, né? E o primeiro passo é o mais importante para chegar e galgar até lá. Porque você pode vender o imóvel sem estar quitado. Tá certo? Certo, você pode vender o imóvel sem estar quitado, né? Dá para fazer a quitação com o financiamento da outra pessoa. Então, se você for vender, se a pessoa for financiar, ela usa do financiamento e quita o seu. E aí, se sobrar recursos, você já pode usar para comprar outro imóvel. Assim como à vista também. Vendeu na vista, você liquida e passa o imóvel. Passa mas o imóvel, não tem problema. porque geralmente que foi o que o Brian falou. Você compra por 200. Daqui 6 meses já está 220. Então, se você colocar no mercado por 220, você vai quitar só o saldo devedor, que é aquele valor que você financiou, o restante volta e você pode ir buscar um novo financiamento, né? Fazer a alavancagem patrimonial, né? Que a gente chama. Exatamente. E quantos clientes a gente não vê, né? De que hoje comprou um imóvel ali por valor X, tá ali o imóvel ganhou na valorização, o saldo devedor caiu, decide vender esse imóvel, foi o que você falou, talvez ele não comprou o imóvel que ele queria, ele comprou o imóvel que ele pode. E aí ele tá ali pagando, surge uma oportunidade, ele pode vender, ele vendeu esse imóvel, ele vai lá, compra um outro imóvel de valor mais alto, financia esse outro imóvel, vai pagando, e daqui a pouco ele vai chegar num patrimônio que ele vai ver o quanto que o mercado imobiliário está devolvendo para ele. Então muita gente vai saltando de imóvel para imóvel, aproveitando de crédito, aproveitando de oportunidades que o mercado gera, porque o mercado imobiliário ele só tende a valorizar. Quando que a gente vê, né? Principalmente acho que falar pela pandemia. Pandemia, assim, ninguém esperava Covid, ninguém esperava fechado, mas ninguém esperava o boom que foi do mercado imobiliário. Subiu demais os valores. Subiu demais. Acho que o pessoal se encontrou dentro de casa, falou, minha casa é pequena, preciso reformar, preciso fazer as coisas, vamos comprar imóvel. O pessoal de São Paulo fugiu todo mundo para o interior, caçapava, tipo... Voou na pandemia. Então você entra num cenário que assim, ninguém esperava a pandemia e quem que foi devolveu? O mercado imobiliário. Então assim, pode passar acho que a crise que for, né? O mercado imobiliário sempre vai gerar oportunidade, sempre vai gerar negócio. Vai gerar. Eu vejo assim, esses dias eu tive uma cliente que eu atendi ela há uns 9, 10 anos. Foi uma das primeiras vendas assim que a gente teve ali no escritório. E ela comprou uma casa em bairro de 3,5 de frente, que antigamente tinha essa coisa em Caçapava. Agora, ela saiu dessa casa, ela quitou usando o fundo de garantia, usando o recurso próprio, ela quitou esse imóvel. Na época, ela comprou, se eu não me engano, por 120 mil, uma coisa assim. Ela vendeu por quase 300 mil. Uau. Né? Porque fez planejado, deixou a casa dela maravilhosa. Não ficou no site 10 dias. E ela saiu de um bairro para uma casa de alto padrão em condomínio. Então, ela alavancou, ela deu esse imóvel, esse recurso, e financiou o restante. Tem muita gente que quer deixar para amanhã e está perdendo essas oportunidades. Exatamente, porque se você não compra hoje, daqui 5 anos, você não tem. A gente fez um comparativo essa semana. A gente pegou uma matrícula de um imóvel que estava financiado, estava vendendo. A gente olhou pelo preço que o vendedor comprou há 4 anos atrás, né, Brian? Foi. Ele estava ganhando 4 anos depois mais de
mais da metade do valor. Mais de 50% de valorização em 4 anos do imóvel. Mais 50% em 4 anos de valorização. É muito, né? É muita coisa. É bastante. É um bom investimento. Uma coisa que aí a gente estava conversando aqui, agora que eu falei sobre amortização. Fundo de garantia, quando eu posso usar, Thaísa? São várias regrinhas, né, que não é imposto por banco. Eu acho que é algo que é importante a gente reforçar, porque muita gente acha, na Caixa pode e em tal banco não pode. Pode, todos os bancos podem ser utilizado o fundo de garantia, desde que o cliente se enquadre nas regras. As principais, né, ter mais de 3 anos de carteira assinada, então mais de 36 meses consecutivos ou não, tá? Então, a soma ali do a tempo soma de do tempo de registro, ter no mínimo 3 anos, não pode ter nenhum imóvel quitado na mesma região metropolitana, né? Se for fora da região, aí tudo bem, desde que esteja quitado. Então, por exemplo, está comprando em Caçapava, mora e trabalha em Caçapava e tem um imóvel em São Paulo quitado. Pode usar o fundo? Pode. Nesse cenário, pode. Não tendo financiamento não ativo. Tendo financiamento imobiliário ativo, né, a nível Brasil, aí não pode, né, mas são as principais regras, assim, não lembro de outra. Não, acho que são as principais regras que pesam sobre o uso do FGTS, e um ponto que você falou da amortização. Eu posso usar o fundo de garantia tanto para entrada. Então, um exemplo, né? Uma dúvida muito comum que acontece do pessoal é: estou comprando um imóvel de 250 mil, vou dar 50 mil de entrada e vou financiar 200. Mas eu tenho um fundo de garantia de 30 mil. Eu posso usar esse meu fundo de garantia desde que enquadre nas regras para somar junto com o financiamento? Ou seja, o banco vai pagar para o vendedor os 200 mil do financiamento mais os 30 mil do FGTS. Esses 20 mil de diferença é uma negociação entre as partes. Depois que assinou o financiamento, a qualquer momento a pessoa já pode fazer a primeira amortização com o FGTS. Depois que fizer a primeira amortização, a cada 2 anos pode abater com fundo de garantia. E aí é o grande charada, né? A pessoa ela consegue quitar esse financiamento, que geralmente ela faz em 30, 35 anos, num tempo mais curto, principalmente quando ela tem o uso do fundo de garantia. Então, ela vai poder usar para amortizar de 2 em 2 anos. Fiz a primeira amortização de 2 em 2 anos, eu posso usar ele para amortizar de novo. Esses dias a Thaísa falou lá para o cliente: quando você for usar, usa junto com o da sua esposa. Porque às vezes acontece de querer usar separado e vai ter que esperar 2 anos para usar, apesar de ter usado de um só. Então, eu sempre acabo avisando. Então se foram ali, vamos supor, estamos na renda ali eu e o meu cônjuge, né, meu esposo. Usa junto, porque senão... vai ter que esperar os 2 anos. Não é o meu fundo, e sim o fundo daquele processo. Sobre o imóvel, exatamente. Isso, legal. E uma pergunta que ninguém quer calar. Minha casa, minha vida. A gente teve uma alteração muito legal do governo, que foi trazer uma renda maior, né? Abrir o Minha Casa Minha Vida, não só para aquela renda mais baixa. Hoje, qual é o teto de renda do Minha Casa Minha Vida? R$12 mil. R$12 mil. Até R$12 mil imóveis, até 500 mil. Até 500 mil. Então, para você que está aí e que ganha R$12 mil, você pode se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Qual a vantagem? Por favor, Thaísa, fale pra gente. Vantagem, taxa de juros mais baixas, né? Sem dúvidas. Dependendo do enquadramento da renda, subsídio. Então, consegue aquela ajuda do governo também para compor a entrada, não só como fundo de garantia, que o Brian comentou, né? E tem um incentivo mesmo do próprio governo com esse programa. Então, as maiores vantagens acabam sendo taxa e subsídio, né? Uma grande pergunta, sempre quando a gente faz a simulação, é tipo assim: eu não estou ganhando nada de subsídio. O subsídio ele não vem só através do desconto, né, daquele recurso mesmo que antigamente era bem maior. Esse subsídio ele vem através de taxa de juros, né, que dentro do Minha Casa Minha Vida você pega a taxa de juros menores e de parcelas mais acessíveis. Exatamente, né? Um exemplo, dentro do Minha Casa Minha Vida você pode partir ali, né, de taxas a partir de 4,5% até chegar ali quase na casa de 9%. Então, assim, é uma taxa de juros atrativa, porque hoje a gente fala de uma Selic de 15%. Então, assim, foi o que você falou, tem muita gente que se prende: mas eu quero receber um subsídio de 20, 30 mil reais. Eu acho que foi a época, né? Era muito bom, né? Eu lembro de contratos que eu assinei que tinha 47... R$60 mil eu assinei um contrato uma vez, é muito dinheiro. E era muito dinheiro de incentivo. Hoje, infelizmente, não tem esse recurso disponível nas contratações, mas o benefício de taxa que o cliente tem, a longo prazo no contrato, faz muita diferença.
O subsídio que o governo está dando é facilidade no financiamento. Tem que ser um imóvel novo, tem que enquadrar ali numas regrinhas, né? Aí o corretor ajusta isso ali com o cliente para entender, não é todo o imóvel que se enquadra, porque não é só a renda, mas o imóvel também tem que se enquadrar, certo? Certo, realmente acontece, né? É só imóvel novo? Tem a opção para imóvel usado, né? Mas não dá para usar. Geralmente é muito difícil pegar subsídio no imóvel usado, mas o imóvel novo tem regras e é a principal, que eu acho que pega muito aqui em Caçapava, né, Gra? Que é muito vendedor pessoa física, construído por pessoa física ali. É que essa alteração veio também há pouco tempo e pegou a gente meio desprevenido, né? O construtor também já estava com o imóvel meio caminho andado. Exatamente, mas para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, o imóvel tem que ser construído por PJ, então não tem problema, o vendedor pode ser a pessoa física, lá na matrícula pode estar a pessoa física, mas a hora que pegar a RT, que é o documento da construção daquele imóvel, tem que constar um PJ com KNAI de construção de edifícios. Legal. Agora, eu queria entender um pouquinho de vocês, eu acho que é uma dúvida de quem está em casa, além dele não ter uma noção de valor, tipo, nossa, quanto eu consigo financiar, como a gente consegue agregar uma ideia para o pessoal saber quanto de parcela eles vão pagar? Tem como a gente ter uma noção disso? Legal. Geralmente, com base, o banco sempre leva uma média de 30% de comprometimento da renda da pessoa. Então, com base em 30%, a pessoa ela ganha, um exemplo, R$10.000, ela vai comprometer até R$3.000 ali de parcela, né? Então, assim, geralmente é esse cálculo que o banco. Se o cliente tem um bom relacionamento, até atrelando ali um pouco no início, a gente já viu vários casos que acabou ultrapassando de 30%. Então, casos que o banco aceitou 35%, 40% do comprometimento da renda do cliente. Então, o legal é a gente voltar lá no que a gente tinha falado. É fazer o fechamento do perfil. É procurar um correspondente bancário. E se vocês precisarem, a gente vai deixar o contato deles para fechar esse perfil. Nós, ali da imobiliária, a gente faz todo esse acompanhamento com o cliente. Então, o cliente pode chegar ali, a gente vai explicar, a gente vai juntar tudo o que precisa, envia para vocês e vocês vão dando aquele suporte de aprovação. Então, a gente acaba estando ali, né, tá junto com o cliente até o final do processo. Alguns corretores não fazem esse procedimento. Então, eles passam direto para o correspondente fechar o perfil e depois volta para o corretor fazer o atendimento. Ali na imobiliária, a gente faz um pouquinho diferente. Quer falar um pouquinho, Bray, de como é esse desenvolvimento lá que vocês fazem com o cliente? A Thaís está todo dia ali, a gente fica enchendo o saco. Thaís, a prova secreta, Thaís, não deu certo, Thaís, põe essa renda, tira essa renda, pega essa renda. Eu vou compartilhar um pouquinho e eu acho super interessante, Gra, justamente essa questão que vocês fazem quanto imobiliária, né? Porque realmente a gente atende muito cliente direto também. E às vezes falta essa... Como que eu posso explicar? Falta o acompanhamento mesmo, de pegar na mão do cliente e falar assim, olha, é assim que faz, sabe? Quantas das vezes já aconteceu em São José, né, Brian, da gente ajudar, às vezes, ali a fechar a venda. Às vezes o cliente fala, não vou comprar com corretor. Às vezes por receio mesmo, de falar, não, ele não quis me ajudar, que a sua comissão acontece muito, né? Então, realmente, é muito importante essa questão de fazer o acompanhamento com o cliente, né? De sentar e conversar com ele, trazer a realidade para ele. A gente reparou muito nesses últimos meses, de um ano para cá, né, Brian, que realmente a gente trabalha muito com a questão da consultoria. O tempo todo a gente tem que estar trazendo a informação, que é justamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Exatamente, porque o que é simples para a gente, o que é didático, o que é do dia a dia, para nós que estamos ali a todo momento, não é para quem está lá fora. O cliente lá fora, ele não sabe nem o que a renda dele permite, e se permite, e o que ele tem que fazer. Então, essa consultoria de vocês e o que a gente faz ali na imobiliária é muito importante, é um diferencial muito legal no mercado. É o que você falou, né? Pra gente, arroz com feijão diário, todo dia a gente faz. E eu falo muito para as meninas no escritório, a gente tem que ser o mais claro, didático e transparente com o cliente, porque pra gente é mais... eu falo, quem já passou a experiência de adquirir o seu imóvel sabe o que é ter ansiedade, preocupação, medo, insegurança, que é na hora de comprar um imóvel. E um ponto principal, acho que a
partida que tem que ser é que o correspondente ele tem que ser sócio do corretor, tem que caminhar junto, porque o corretor quer fazer a venda, a gente quer concluir o financiamento. E principalmente que o cliente lá na ponta saia com segurança, satisfeito, né? Que ele saia até nos indicando para os amigos dele que ele está fazendo. E a pontapé inicial, a partida tem que ser uma simulação. Né? Então é aquele ponto que, chegou um cliente, quero comprar um imóvel, qual que é o primeiro passo? Que muita gente se preocupa ali. Puxa, eu estou querendo comprar uma casa e agora? O que eu faço? Vou entrar ali. Que eu posso, né? Como que é o procedimento? Tudo que vai acontecer nesse caminho, né? E assim, a gente brinca lá no escritório, que agora a moda tá assim, o pessoal, eu quero comprar uma casa. Antigamente ali perguntava pro Google, hoje pergunta pro ChatGPT. Chat, o que eu faço? O que é o primeiro passo para comprar um imóvel? Então, o primeiro passo é isso, é realmente fazer uma simulação, saber a saúde financeira, fiz análise do crédito, aí eu falo, o cliente, a dor de cabeça dele, a preocupação tem que ser, qual das casas eu vou escolher? Isso, porque daí já tem o crédito, já sabe o caminho e aí é escolher o imóvel. Olha, esse primeiro bate-papo que a gente teve foi para trazer um básico das informações, né? Porque, na realidade, é um pouco mais complexo. Eu acho que a gente pode ter um segundo momento da gente colocar em prática simulações. Legal. Né? De colocar em prática mesmo, colocar um note aqui e fazer a simulação e colocar, em média, de quem tem renda X, consegue financiar Y. O que vocês acham? Nem acabou, eu estou já convidando. Eu super topo. Eu acho que vai ser incrível. Eu vejo que assim, né, gente que não segue a Graciela, segue lá. Porque ela posta uns vídeos, renda de X, entrada de Y. E isso acho que é o que o cliente precisa ver no dia a dia. Para saber, né, para entender. Porque realmente, às vezes a pessoa tem uma renda e não sabe como ela vai fazer, o que ela consegue com aquela renda. Exatamente. Então, assim, essa clareza para o cliente vai ser um pontapé inicial para uma tomada de decisão. Legal. Gente, tá chegando no final, tá acabando. Foi rápido, não foi? Nossa, voou, gente. Passou muito rápido. E a gente nem conseguiu falar tudo. Eu agradeço muito, agradeço a parceria de anos, né? A gente tá junto há quantos anos, Brian? Nossa, acho que uns 10, 12. 12, né? Imobiliária tem 14, é mais ou menos isso. Uns 12 anos já. Então, eu agradeço muito de coração, estou muito feliz. Eu estou feliz com esse novo projeto da Líder. E para você que está assistindo a gente, que quer saber mais informações, pode mandar a sua dúvida. A gente vai voltar e vai trazer muito mais informação de qualidade sobre o mercado imobiliário em Caçapava. Sejam, né? Agradecemos aí o papo com a Líder. Gratidão pelo convite, gratidão pelo momento e, assim, parabéns pela iniciativa. Uma iniciativa que vai transformar o mercado imobiliário. Gratidão, Gra, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. No próximo, conta com a gente. Sucesso nessa nova etapa. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, gente. Segue lá no canal, dá um like, aperta o sininho lá. Eu estou aprendendo ainda. E até a próxima.